Que tal? E como era de se esperar, né? Logo após a derrota do Grêmio para o Ceará, como era de se esperar, já tem boa parte da torcida e até pessoas de dentro do Grêmio pedindo a demissão do Quinteiros, pedindo a troca de comando técnico do Grêmio. Cara, a torcida eu até entendo. Nós, torcedores, nós somos, boa parte de nós, somos passionais, né? Resultadistas, a gente quer o resultado, quer ver o time produzindo, quer ver o time vencendo, não é? Agora, conselheiros, como tem informações aí, conselheiros, pessoas lá ligadas ao presidente Alberto Guerra, fazendo pressão para demissão do Quinteiros, cara, é ano eleitoral, tá? Fica difícil da gente saber se isso aí tem real, qual é a intenção real desses caras, né? Se tem algum interesse político por trás ou não, é difícil, é difícil. Então, a torcida eu entendo, mas esses caras aí eu acho até meio duvidoso, tá? Já estarem aí se manifestando, né? Mas aí é o seguinte, eu já vou avisar aqui, esse vídeo pode ficar um pouquinho mais longo do que de costume, né? Mas para mim poder falar, poder expressar aqui a minha opinião, eu preciso dar uma contextualizada em algumas coisas, então eu vou tentar acelerar, mas eu preciso também que vocês entendam onde é que eu quero chegar aqui, a quem possa interessar, saber, né? Porque é o seguinte, cara, a maneira com que o Grêmio termina o 2024, aquela maneira, tudo que aconteceu dentro de 2024, aquela maneira deplorável, deprimente com que terminamos o Campeonato Brasileiro o ano passado, né, brigando para não cair por uma segunda divisão, aquilo ali se fazia necessária uma mudança, se fazia, né? Principalmente uma reestruturação de departamento médico, preparação física, treinador de goleiro, comissão técnica, se fazia falta, se fazia necessária essa tentativa de reestruturação. Então, eu sou dessa opinião, eu queria a mudança, principalmente da comissão técnica. E foi feita a mudança. Mesmo, a gente tem que lembrar, eu sei, cara, é um assunto chato de voltar nessas coisas, já tá batido, mas eu preciso voltar nisso aqui para chegar onde eu quero nesse vídeo, tá? Se fazia necessária aquela mudança. Só que aí, a primeira providência do presidente Guerra, porque ele queria a permanência do Renato. O Renato é que não quis. O Renato não quis comprar a briga, né? Porque estava muita pressão de parte da torcida, da imprensa. O Renato precisava, ele precisava e o Grêmio precisava desse descanso, desse tempo de Renato no Grêmio. Não é? Só que aí, a diretoria, o presidente vai atrás, departamento médico ali, parece que houve alguns ajustes, a preparação física, vai atrás de treinador de goleiro, o presidente começa a dar uma reestruturada naquilo ali, não é? E começa a demorar para trazer o treinador, começa a demorar. Eu, particularmente, né, estava achando normal, porque realmente o mercado estava inflacionado para o mercado de treinador. E aí, depois de todo o ocorrido, a gente ficamos sabendo, eu nunca gostei de fazer vídeo em cima da especulação, mas na época saiu as especulações que o ficha 1 do Grêmio era o Tite, o ficha 2 era o Crespo e o ficha 3 era o Caixinha, que chegou a estar com o pé dentro do Grêmio, mas aí chegou o Santos, não é? O dinheiro falou mais alto e o Caixinha acabou indo para o Santos. E aí sobrou quem? O Quinteiros, o ficha 4. E o Grêmio, naquela, né, claro, o presidente tentou ali 2, 3 técnicos, não deu. O que sobrou no mercado? Cara, e olha, informações aí dão conta que tudo baseado pelo tal do CDD, o Centro Digital de Dados do Grêmio. Não é? Eu acredito que o Grêmio o nome do Quinteiros chega para o Grêmio baseado nisso aqui. O presidente Guerra falou, o que sobrou no mercado aí de treinador? O CDD. Temos um cara ali na Argentina, recém-campeão argentino com o Vélez, ganhou alguns títulos aí na América do Sul, e os times dele jogam até parecidos com o do Renato, no esquema ali no 4-3-3, coisa e tal, é esse mesmo. Vem o Quinteiros tardiamente, o Grêmio demora para anunciar o Quinteiros. Cara, vem o Quinteiros.
E nada do Grêmio contratar jogadores. Eu também entendi essa parte. Eu também entendi. Porque o mercado está inflacionado. O mercado dos jogadores muito inflacionado. É difícil tu achar bons jogadores por preços acessíveis, tá? Nada do Grêmio contratar jogadores. E eu repito, estava achando até normal. Digo, não, os caras de repente estão tentando dar o tiro certo. Dar o tiro certo. E aí, meu velho, começa o gauchão, e eu achava, outra coisa, que eu tinha uma confiança, uma convicção, que o elenco do Grêmio era bom, faltava um bom treinador. O currículo do Quinteiros me fez acreditar que aquele elenco de 2024, na mão do bom treinador, podia funcionar. E começa o gauchão, e o Grêmio começa bem o gauchão. Teve um primeiro jogo lá com o Brasil de Pelotas, mas aí veio umas goleadas, o time rendeu... Mas eu fiz vídeo aqui falando, eu quero ver a hora que pegar um time, um confronto mais cascudo, um Juventude, um Internacional, não é? E, cara, bastou o primeiro Grenal. E nada do Grêmio contratar jogador. Nessa época eu acho que tinha vindo o João Lucas. Nada do Grêmio contratar jogador. Vamos pro primeiro Grenal. E foi aquilo que a gente viu. O Grêmio empata em 1-1, matou uma tunda. Começa a cair a ficha da diretoria. Eu acredito que quando eles contrataram o Quinteiros, ficou acertado ali. O Quinteiros apresentou o projeto, e aí vão contratar? Vão me dar os jogadores que eu preciso? Não, vamos, com certeza. Então tá, negócio fechado. Né? Só que aí, no que tem aquele primeiro Grenal, a gente cai a ficha, tanto da torcida quanto da diretoria. E aí, meus amigos, o Grêmio, na pessoa do presidente Alberto Guerra e seus dirigentes, literalmente vai à feira. Tudo pelo tal do CDD, Centro Digital de Dados. E aí, rapaz, isso já lá, dentro, 8 de fevereiro. A partir do que foi o Grenal, se eu não me engano, o primeiro Grenal. 8 de fevereiro. Lá pelo dia 20, se eu não me engano, começam a desembarcar em Porto Alegre o colombiano, tudo pelo Centro Digital de Dados. O Cuejar, um colombiano, um belga, um uruguaio, um da Rússia lá, que é o Camilo, né, um goleiro, o Volpe, 2 do Vitória, o Wagner Leonardo e o Lucas Esteves, e mais um do Bragantino. Rapaz, se nós olhar isso aqui, quase todo jogador com problema físico, com problema de fuso horário, com problema psicológico, problema pessoal, jogadores que vão demorar a engrenar. Se nós fizer aqui um breve resumo, deu certo o goleiro e o Wagner Leonardo. Os jogadores que talvez hoje no Grêmio são titulares incontestáveis. O resto tudo a gente não sabe o que vai ser desses caras. E eles pegaram esses jogadores tudo. E outra, um detalhe que não pode passar aqui. Não veio nenhum jogador indicado pelo Quinteiros. Nenhum. Até onde eu sei, não teve nenhum. Daqueles que o Quinteiros indicou, claro que o Quinteiros deu aval para trazer esses caras. Mas aí é naquelas, né, meu amigo? Olha, os números são bons, querem trazer, tragam. Mas vamos fazer o que dá. Vamos fazer o que dá. E eles pegaram esse amontoado de jogadores, largaram no colo do Quinteiros e disseram para ele, meu velho, te vira. Largaram no colo do Quinteiros, do departamento médico, dos psicólogos, da comissão técnica inteira, e façam um time. E aí, meu velho, vem Juventude, vem o São Raimundo, Atletique, vem o Grenal, e o Grêmio até avança na Copa do Brasil, jogando muito mal, em decisões por pênaltis, e perdemos o octacampeonato. Com esse time. Chegado às pressas, montado às pressas. Um time quase que da feira. Perdemos o octacampeonato e começam os questionamentos em cima do técnico. O Grêmio avançando nas Copas, mas jogando muito mal. Começam os questionamentos em cima do técnico. E vai ser complicado. Vem a polêmica da folga, porque esses jogos que eu acabei de falar para vocês aqui, esses enfrentamentos, foram desgastantes fisicamente. Foram. Tinha que se dar folga para esses jogadores. Vem a folga, não, agora tem que aparecer trabalho. Começa o Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Mineiro, o Grêmio vence, jogando mal, relativamente mal, estreia na Sul-Americana jogando relativamente mal, e volta a contestação do treinador. Vem a derrota para o Ceará. Deixa eu ver para mim não me perder aqui, tá? E os questionamentos em cima do treinador. Cara,
a gente vê que tem uma metodologia, que tem o Quinteiros, ele tem um procedimento ali como treinador, ele está tentando fazer esse time render, mas nós temos que ver o lado dele também. Nós temos que ver. Nesses moldes com que esses jogadores foram entregues pro Quinteiros, é muito complicado. Por questão de justiça com o Quinteiros e coerência, esse cara teria que ter no mínimo dos mínimos, até o mês de junho, o Mundial de Clubes, que vai parar por um mês. Ele tinha que ter, no mínimo, esse período de tempo. Por justiça. Ele deveria ficar até o Mundial. Por que eu acho que o Quinteiros não vai ter esse tempo? Justamente por isso, porque a gente é imediatista, é resultadista, e vai ter pressão dentro do Grêmio, vai ter pressão da torcida. E ele precisa apresentar resultados logo, ele precisa achar um time. E uma das coisas que podem derrubar o Quinteiros, e é onde eu acho que ele erra bastante, ele é um técnico convicto no 4-3-3 e ele não tem esses jogadores que estão no Grêmio hoje, não é para esse esquema, não tem a característica. Esses pontas que o Grêmio tem hoje são muito fracos. A gente questiona o Gemerson, a gente questiona o Pavão, nem questiona, o Pavão é uma certeza que não vai. Mas quem são os reservas desses caras? Quem é que o Quinteiros tem a mão para botar ali no lugar desses caras? No lugar do Gemerson é Gustavo Martins, é Rodrigo Eli, é o Vieri. O Kahneman tá voltando agora, mas aí tem aquela coisa, dele e o Wagner Leonardo, 2 canhotos, será que vai dar certo? No lugar do Pavão é o Christian Oliveira, que estava com desgaste físico. Então é complicado. Mas o Quinteiros, ele é teimoso no esquema e é teimoso na maneira do time jogar e insiste em alguns jogadores, mas aí não tem elenco. Isso me leva a crer que a diretoria errou. O Quinteiros talvez errou também, mas não foi os jogadores que ele pediu. Eu acho que ele combinou uma coisa e acabaram dando outra para ele. O contrato já estava assinado, o cara tinha mais é que trabalhar. Então o que acontece? Tá? Aqui é onde eu queria chegar. Oi, que tá caindo folha aqui. Pra mim, no geral, fazendo aí um rescaldo, a conclusão que eu chego, tá 50-50, meu querido. Tem 50% de erro da diretoria e tem 50% de erro nas convicções do Quinteiros. Tá 50-50. Mas entre apostar, por tudo que eu falei aqui, dos procedimentos, das decisões tardias, e eu repito, lá no início eu acreditei, eu confiei, eu achei que poderia dar certo. Mas eu não tenho problema nenhum de mudar de opinião aqui, tá? Porque eu também não tenho problema nenhum em pensar, tá? E o que eu sei de futebol, pessoal, o que eu sei de futebol é acompanhando o futebol. É a minha condição de torcedor, eu não sou repórter, eu não sou comentarista profissional, não sou nada, eu sou um torcedor comum, interiorano, operário, que vem aqui e dou minha opinião. E dentro, na minha visão, tá, é 50% de erro para cada um. Entre apostar no 50% da diretoria e apostar no 50% do Quinteiros, da comissão técnica do Quinteiros, eu prefiro apostar no Quinteiros. Eu prefiro. Tá? Porque o elenco do Grêmio é esse aí, não tem o que fazer. Dificilmente vão contratar mais jogadores. E diante dessas porcentagens, dessa divisão de erros, tá? Quem nos garante que essa diretoria vai ter competência, capacidade para contratar um treinador às pressas, quase que na emergência? Quem é que está no mercado hoje? Mano Menezes, e o Fernando Diniz, agora tem o Dorival Júnior. Esses caras aí, com essa torre de Babel que montou o Grêmio, esse monte de estrangeiros, será que esses caras vão dar conta? Vamos para um emergente? Vamos pegar aí o Matias lá do Juventude, o Carpini do Vitória. Esses caras vão dar conta desse elenco? O Quinteiros já está aí, já está conhecendo o grupo. Eu acho que é questão de justiça e eu prefiro confiar no Quinteiros do que nessa diretoria. Em ano eleitoral, não é qualquer treinador que vai vir, eles vão se atrapalhar e nós vamos entrar naquela de a cada 3, 4 meses. Tem que estar trocando de técnico. Qualquer treinador que chegue agora, ele tem que mostrar resultado. E no máximo 4, 5 jogos tem que mostrar resultado, senão já cai. Então, entre ir por esse caminho e apostar na capacidade do Quinteiros, no currículo dele, o cara tem currículo, não adianta. E apostar que ele pode tirar alguma coisa desse elenco, eu prefiro, por hora, apostar no Quinteiros. Era isso. Um forte abraço, até o próximo vídeo.